Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E eu já quero aqui convidar cada um de vocês que está chegando aqui no canal pela primeira vez para você vir fazer parte da nossa família vascaína por aqui, de quase 500 mil, de quase 500 mil torcedores do Vasco. Só você correr lá embaixo do vídeo, você vai ver um botão vermelho bem grande, escrito inscreva-se. Você clica nesse botão vermelho, se inscreve aqui no canal e logo depois não esqueça também de ativar o sino das notificações, que está ali logo ao lado daquele botãozão vermelho, para você sempre receber no seu celular um aviso, uma notificação, assim que os nossos 3 vídeos diários vão ao ar aqui no YouTube. Lembrando que é um vídeo de manhã cedinho, depois outro vídeo na hora do almoço e depois agora à noite, a gente faz o terceiro vídeo às 8h30, horário de Brasília, beleza? Vídeo de hoje, cara, tá recheado, tem muito assunto importante, tem assunto maravilhoso, O Vasco aí fechando a quarta contratação, o jogador lá do Corinthians, tem o 5º reforço que tá praticamente acertado com o Vasco também, atacante argentino aí, camisa 10 do Vélez, e vamos trazer atualizações sobre outros atletas aí que o Vasco segue negociando, o jogador que foi oferecido, um jogador de ex-seleção brasileira que foi oferecido ao Vasco, e também 2 renovações de contrato milionárias que o Vasco fez aí nos últimos dias. Então eu já convido você a assistir o vídeo aqui até o final. Não esqueça de deixar nos comentários sua opinião. Tá gostando das movimentações, das contratações, da grana que o Vasco está gastando até o momento aí para montar o nosso time de 2023? E obviamente, eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua moral, deixando aquele like que é super importante aqui embaixo do vídeo. E mais uma vez, lembrando para todo mundo que está chegando por aqui pela primeira vez e quer ficar bem informado com todas as notícias do Vasco, com exclusividade, sempre em primeira mão, corre lá embaixo, clica no botão vermelho, se inscreve no canal, de graça, não tem que pagar absolutamente nada. E último recadinho antes da gente começar o vídeo jogos aí da Europa ainda estão comendo solto. Daqui a pouco tem Campeonato Carioca, Copa São Paulo de Futebol Sub-20. E para você que quer fazer aposta, você quer botar uma graninha ali para ganhar dinheiro em cima desses jogos, corre lá na 1xBet, que é uma parceira aqui do canal e tem vários benefícios para você que é vascaíno e que está inscrito por aqui. Primeiro benefício, eles estão dobrando o valor do seu primeiro depósito, ou seja, qualquer valor que você depositar usando o código promocional do canal, que está lá no primeiro comentário fixado, eles multiplicam por 2. E o segundo benefício, todo mês a gente faz sorteio de prêmios para a rapaziada que usa lá o nosso código, independente se foi nesse mês ou em qualquer outro mês do passado, você está participando. Então corre lá, esse mês, por exemplo, são 5 prêmios. Primeiro prêmio, um Pix de R$5.000, o segundo prêmio, um Pix de R$3.000 e o terceiro, quarto e quinto prêmios são uma camisa preta, o primeiro uniforme, um segundo uniforme e um terceiro uniforme do Vasco. Então tire proveito dessa parceria, 1xBet, lá embaixo no primeiro comentário fixado tem um link e o código Mário Vasco, para você poder utilizar, beleza? Então bora começar o vídeo falando de renovações de contrato, O Vasco aí que está trabalhando aí com a base muito bem, O Vasco acabou de vender o Andrei Santos, vai poder utilizar essa grana para comprar outros jogadores. A base do Vasco é uma base que é uma máquina de fazer craque, Uma máquina de fazer grandes talentos, e nesse momento nós temos aí grandes talentos. Um jogador que já está no profissional, que é o Figueiredo, está em processo de renovação por mais 3 anos. A multa rescisória do Figueiredo, ela vai pular ali do atual valor, que é mais ou menos de 10 milhões de euros, para o exterior, para uma multa de 40 milhões de euros. Isso mesmo, a SAF é 777, valorizando muito o Figueiredo, e aumentando esse valor da multa dele para 40 milhões de euros, ou ali mais ou menos 200 milhões de reais. E o outro jogador que também aí está no processo já de renovar com o Vasco, é um garoto de 17 anos, atacante do Sub-20, chamado Ryan, que esse ano já sobe para o profissional. A multa rescisória do Ryan vai subir, sabe para quanto? Você não vai acreditar, parceiro, mas é verdade. 400 milhões de reais, ou 80 milhões de euros. Então o Vasco valorizando, fico muito feliz com essas notícias, que agora a gente está sendo bem administrado e tomando conta dos nossos crias, tomando ali atitudes corretas para a gente manter esses jogadores o máximo de tempo possível e quando vender muito bem lá para o exterior. Agora vamos falar sobre negociações, Primeiro vamos falar do Lucas Piton, que é aí o 4º reforço do Vasco para a temporada, a ida do Paulo Brax
para São Paulo, parece que solucionou ali alguns entraves ali, alguns gatilhos que estavam ali segurando, né, a contratação do jogador, e parece que Vasco, Corinthians e o Lucas Piton entraram num acordo e realmente ele será nosso novo reforço, né, nosso novo lateral esquerdo para 2023. Muita gente criticando, pô, Mário, um jogador ruim. E eu vou falar para você o seguinte: como que é um jogador ruim se era titular do Corinthians? O Corinthians brigou pelo título brasileiro e mais, ele foi o jogador com maior número de assistências para gols no Corinthians nessa competição. Então, um jogador, cara, jovem, 22 anos, futuro aí, muito promissor, pode chegar à seleção brasileira, provavelmente vai ser vendido daqui a uns anos para a Europa por muito mais, Vasco pagando aí 16 milhões de reais por 60% do passe do Lucas Piton. Ele chega no Rio, provavelmente já no começo da próxima semana, para assinar contrato e começar os treinamentos aí já com o Maurício Barbieri. Outro jogador que está muito próximo, inclusive ontem à noite, né, a gente teve acesso a uma reunião que aconteceu lá na Argentina, é o Luca Orediano, né, camisa 10 do Vélez Sarsfield, um jogador ali polivalente, joga de ponta direita, joga de meia central, joga de ponta esquerda, jogador aí que nessa última temporada fez 4 gols em Libertadores, levou o Vélez a uma semifinal da Libertadores da América, chega ao Vasco aí provavelmente por 20 milhões de reais, isso mesmo, o Vasco aí gastando uma grana aí forte nessa contratação, e essa reunião que teve ontem lá na Argentina com o Luiz Melo participando, né, o Luiz Melo que é o CEO da SAF do Vasco, parece que avançou a negociação e ele deve chegar ao Rio de Janeiro também já no começo da próxima semana, né, após as festas de Natal, para assinar contrato com o clube e também já se juntar ao restante do elenco e começar os treinamentos, né, ele que será o 5º reforço oficial do Vasco para a temporada. Mas não para por aí, rapaziada, o Vasco segue forte no mercado, inclusive o Vasco está tentando repor a venda do Andrei Santos, 2 jovens talentos, né, 2 jovens jogadores ali, um que atua na Ponte Preta e outro que atua no Fortaleza, interessam muito ao Vasco. Primeiro é o Leonaldo, jogador lá da Ponte Preta, né, a Ponte que está com muitos problemas financeiros e parece que o Vasco já fez a primeira abordagem, né, já sondou ali a Ponte Preta e o empresário do Leonaldo para entender qual é a situação, valores de transferência, interesse do jogador em vir vestir a camisa do Vasco, e o primeiro contato foi positivo, né? Parece que todas as partes ali têm interesse nessa negociação e provavelmente aí, talvez ainda hoje, talvez nesse final de semana, talvez no começo da semana que vem, a gente deve ter um avanço maior nessa negociação em relação ao volante Leonaldo. E o mesmo acontece em relação ao volante meia Hércules, jogador do Fortaleza, um dos grandes jogadores do Fortaleza nessa última temporada, jogou Libertadores, fez gol em Libertadores, foi titular absoluto, né, do time lá do treinador argentino, né, quase veio para o Vasco, mas acabou ficando por lá. É um jogador de 22 anos, jogador com muita maturidade, né, para a idade dele, que é o Hércules, como eu falei. O Vasco fez um primeiro contato e ontem à noite tivemos informações de vascaínos que encontraram o Hércules lá na terra natal dele, no Nordeste, eu não me lembro exatamente aonde, e esses vascaínos abordaram o Hércules, perguntaram: e aí, vai jogar no Vascão? O que está acontecendo? Bateram foto, tiraram foto com o Hércules, e o Hércules deixou escapar que a negociação avançou com o Vasco. Então, realmente, aí uma ótima contratação, um jogador que vai surpreender muita gente. Eu sei que muita gente não acompanha jogos ali, eu vejo muitos jogos do Fortaleza, vi nessa última temporada, e é um jogador classe A, sai pro jogo, chega lá na frente para finalizar, dá assistência. Cara, guardado as devidas proporções, é um jogador que joga parecido com o Andrei, né? Um jogador que aparece pro jogo, recompõe. Então me agrada muito essa abordagem do Vasco para tentar tirar o Hércules lá do Fortaleza. Não temos acesso a valores no primeiro momento, mas com certeza uma negociação que me agrada e me agrada bastante. Em relação a outros 2 negócios aí que o Vasco está buscando, com o Franco Fagundes, jogador do Nacional, agora há pouco o empresário do Franco Fagundes ali desviou, né? Foi perguntado sobre negociação, sobre interesse, e ele falou: não quero falar sobre isso, não é o momento de falar sobre uma possível saída do Franco Fagundes lá do Nacional, mas a gente sabe que houve um contato, que o Vasco tem interesse no jogador, como eu falei no vídeo de mais cedo, o Vasco tem interesse em fazer uma proposta que pode chegar até 30 milhões de reais ou 6 milhões de dólares, e vale, tá? É um baita jogador, um jogador moderno, pode jogar como segundo atacante, pode jogar como meio ali, camisa 10, realmente me agrada muito esse jogador, que com certeza terá um futuro muito promissor e provavelmente vai chegar, né, a vestir a camisa da seleção uruguaia com mais frequência num futuro próximo. Outro jogador que o Vasco também tá ali naquela situação, monitora, faz proposta, sonda, entra em contato, é o Alexis
Púlpito Duarte, zagueiro do Cerro Porteño, baita zagueiro, 22 anos, seleção paraguaia, enfim, é outro jogador que me agrada muito pela idade, pela maturidade, de ter jogado Libertadores, passagem em seleção. O Vasco aí parece que vai, ou se já fez, ou se não fez ainda, vai fazer uma proposta de mais ou menos 20 milhões de reais aí pela contratação do jogador, e assim que a gente tiver mais novidades sobre o atleta, a gente traz para vocês aqui nos próximos vídeos, né? Como a gente sabe, Natal amanhã, enfim, amanhã, domingo, festas, talvez as coisas não evoluam tanto, mas, cara, como a situação do Vasco está sendo muito tratada com sigilo, né? Jogador aí que a gente nem esperava que fosse ser contratado, foi contratado, o Piton, o Léo lá do São Paulo, não me surpreenderia se as coisas avançassem nesse final de semana, né? Hoje em dia tudo pelo celular, pega o WhatsApp, liga para um, faz uma conferência com Zoom pelo outro, então talvez aí nesse final de semana, mesmo com muita coisa acontecendo, possa ser uma brecha, né? Possa ser uma chance ali do Paulo Brax conseguir fechar mais alguns negócios. E hoje tivemos a informação que um jogador, né, que na minha opinião foi um grande jogador algumas temporadas atrás, inclusive com passagem em seleção brasileira, teria sido oferecido ao Vasco. Trata-se do Douglas Costa, ele que atuou na última temporada lá no Los Angeles Galaxy, lá dos Estados Unidos, né, da Major League Soccer, MLS, e ele teria sido oferecido não só ao Vasco, mas também a outros clubes brasileiros. Existe interesse de times do Japão, da China e dos Emirados Árabes, e no primeiro momento parece que o Vasco descartou essa negociação pela idade e também pelo alto custo do jogador. E vou ser bem sincero, prefiro que o Vasco invista aí nesses jogadores jovens, estão saudáveis, que estão comendo a bola nesse momento, como por exemplo o Gabriel Menino, né? A situação ainda está pendente. O Vasco não desistiu da contratação do Gabriel Menino, mas também o Vasco aí não está tratando, parece, como uma prioridade máxima a vinda do jogador aí devido aos altos valores que o Palmeiras aí quer nessa negociação. Galera, antes de terminar o vídeo, mais uma vez pedir para você não esquecer de deixar o like, se inscrever aqui no canal, e agora tá começando a live lá no canal Os Vascaínos, então fica aqui até o final que você já vai ser transferido por lá, ou se você quiser, corre aqui, ó, o link tá aqui embaixo, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje, já clica lá nesse link, já corre lá pro canal Os Vascaínos, se inscreve por lá e vem acompanhar a live com a gente, beleza? Tamo junto, de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!